Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje é dia de você sentar confortavelmente no sofazinho da sala, porque nós vamos fazer uma investigação de um crime milenar. Porque pensa um negócio aqui comigo, ó. O ano é, sei lá, uns 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Eis que aparece o nosso protagonista dessa história, Jonathan das Cavernas. Jonathan acorda, ele coça a cabeça, come o peixe cru que sobrou do dia anterior, faz um cocôzinho no mato, limpa com a folha de parreira e pronto. Dia encerrado. Jonathan está feliz. Não tem despertador, não tem trânsito, não tem QR Code de caixa daqueles negócios que nunca escaneia nada. A sobra dos negócios, aí joga tudo na terra assim, ó. A terra come. A casa, uma caverna toda refrigerada naturalmente, sem gastar conta de luz. A roupa, um paninho. Isso se ele quiser também. O Jonathan, homem das cavernas, não tem rotina. O Jonathan tem vida. Agora corta pra hoje, meu filho. Você acorda com o som do iPhone que você nem queria ter comprado. O povo aplicou no você. Você já acorda devendo, né? Boleto, e-mail, cobrança no grupo da família, 12 notificação dos aplicativos de entrega. Você toma banho para dar conta de cumprir o tempo do cronograma que você mesmo criou. Pega transporte público, se estressa, trabalha. E quando chega o sábado, o dia de descansar? Até a faxina de sábado, né? Meu Deus, eu não estou aguentando mais. E domingo? Ó que vai chegando o Fantástico ali. Aquela ansiedade da segunda. Assim, ai, que sensação ruim, tá chegando a segunda. E aí a pergunta surge, tão natural como um trovão na savana. Quem foi o desgraçado que inventou esse tanto de trem pra gente fazer? Porque, ó, na caverna não tinha rodapé pra limpar. Não tinha senha de 6 dígitos com número, letra, caractere especial. Não tinha que pagar o condomínio pra você usar a própria piscina. E se tivesse dor de cabeça, era só você deitar no chão lá e esperar passar. Então hoje, meus amigos, a gente vai voltar no tempo, abrir os arquivos secretos da história humana e descobrir quem que foi o primeiro infeliz que decidiu que a vida da gente tinha que ter complexidade. Spoiler, não foi só um não, foi uma quadrilha. É hoje no Nerd Show. Então tá, a gente já viu aqui que o Jonathan das Cavernas estava lá vivendo a vida dele plena, sem poço, sem intermediário, sem prazo de entrega, ou coisa boa. Mas, um dia, alguém, ali pelo Crescente Fértil, teve uma ideia que parecia muito genial. Ô galera, vamos junto aqui, ó. E se a gente fizesse o seguinte, ó, vamos parar de caçar e vamos plantar o próprio alimento? Ideia de gênio. É, meu amigo, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia. A agricultura foi o primeiro aplicativo bugador que destruiu a humanidade. Na teoria, um espetáculo, né? Você planta, colhe, não precisa ficar correndo de javali ou atrás do javali pra você comer. Só alegria, né? Mais ou menos, porque a arqueologia prova o contrário. Saca só, tem estudos que mostram que os primeiros agricultores ficaram mais desnutridos, tiveram mais cáries, pegaram mais doenças e veja só, viveram menos do que os caçadores-coletores. Isso porque ao invés deles comerem 80 tipos de planta e bicho por semana, eles começaram a comer só a mesma coisa. Os grãos, trigo, milho, arroz, facinho de cultivar, mais fácil de estocar, mais fácil de ferrar o seu intestino. E aí que vem o bônus, né? Porque se antigamente as pessoas eram nômades, agora eles tinham que ficar no mesmo lugar para cuidar da plantação. E se antes o problema era só encontrar comida, agora você tem mais funções, né? Você tem que regar, você tem que proteger dos bichos, fazer cerca, carregar balde, esperar chover, colher na hora certa. Nossa senhora, meu Deus, que preguiça só de pensar. A natureza virou um boleto a céu aberto. E o estilo de vida mais livre, leve e solto virou plantão agrícola sem folga. E tem prova física disso. Na caverna de Shanidar, no atual Irã, encontraram o esqueleto de um homem com deficiência grave que viveu até a velhice. Ou seja, os caçadores-coletores
coisa, eles cuidavam uns dos outros. Tinha comunidade, tinha tempo, tinha um carinho, um afeto. Ô menino. Agora, experimenta aí, você cuidar de uma plantinha de feijão e ver se você tem tempo de cuidar de alguém. Não tem, o feijão vira o seu filho. Ou seja, a agricultura foi o primeiro aplicativo da humanidade, né? Que te prometeu praticidade e só te deu mais coisa pra você cuidar. Beleza, então o primeiro infeliz que começou essa bagunça toda foi um agricultor lá do Neolítico, né? Mas calma, que tem muito mais gente nesse tribunal. O próximo culpado atende por um nome muito bonito chamado urbanização. E a ficha corrida desse meliante é muito longa. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, nas margens dos rios Tigres e Eufrates, nascia a primeira grande civilização urbana da humanidade, a Mesopotâmia. E o que acontece quando muita gente começa a parar de correr atrás do bicho e vai morar nessa cidade? Muito problema, né? Porque, olha só, mas tá todo mundo aqui. E quem que vai caçar? Quem que vai plantar? Quem que vai cobrar? E quem que manda nessa bodega aqui? E, puf, nasce o primeiro especialista. E junto com ele, o primeiro trabalho fixo, né? Ai, meu Deus. Você não precisa mais correr atrás de comida. Agora você senta, trabalha e troca por moeda. Só que junto com a moeda veio o papel, né? E é nessa hora que aparece outro infeliz aqui na nossa investigação. Hammurabi, o rei da Babilônia, por volta de 1750 anos antes de Cristo. Ele criou um dos primeiros códigos de leis da humanidade. Se você não pagou o aluguel da terra, o dono pode ir lá e detonar sua plantação. Tá escrito aqui, ó. Se um construtor fizer uma casa que por acaso, né, caiu e matou as pessoas lá de dentro, ele morre junto também. Imagina se isso valesse osso. O tanto de gente ruim que tem aí trabalhando. Ou seja, lá tinha Pix com pena de morte 3.000 anos antes do Nubank. E não para por aí não, gente. Os egípcios, 2.500 anos antes de Cristo, já tinham uns escribas que anotavam qualquer saco de cereal que entrava ou saía lá dos negócios egípcios. Os romanos, em 500 anos de Cristo, já pagavam os varredores de rua com um vinho muito decadente ali e um pão amanhecido. E a cidade de Pompeia, antes de ser soterrada lá em 79 depois de Cristo, já tinha rua com esgoto, placa com campanha política e mural de fofoca pública. Ou seja, a cidade nasceu para organizar a vida e virou um cartório com a latrina, né? Antes bastava comer. Agora você precisa de um papel timbrado, 2 vias assinadas e carimbadas e fila no banco para você poder plantar uma couve. Você tá doido. Depois de milênios capinando esperança, trocando pepino por galinha e preenchendo tabuinha de argila ali com imposto, a gente entra na fase seguinte da nossa investigação. O ano era 1760 e um novo culpado começa a aparecer nas páginas heróicas e mortais da história. A Revolução Industrial. A promessa, nossa, era uma beleza, era bonita. As máquinas vão facilitar a sua vida. Produção em massa, nossa, vai trazer conforto para todo mundo. Nossa, agora você vai trabalhar menos, produzir mais e vai sobrar muito tempo para você. E o que aconteceu, né? Como dizia um mamute pequenino. O horário passou a ser medido por sirene, a produção virou corrida, a fábrica virou relógio e a sua vida virou um turno. Em 1913, um americano genial chamado Henry Ford teve a ideia mais genial ainda de transformar o trabalhador em engrenagem. Criou a linha de montagem. Resultado, uma fábrica de carros fazia 93 carros por hora. Só que você acha que isso deu tempo do povo respirar? Parece. Quanto mais esse povo produzia, mais estava ele com chicote querendo que eles fizessem mais. Foi nesse cenário que surgiu Frederick Winslow Taylor, o pai do Taylorismo. Já ouviu falar isso na escola, né? Um sujeito que andava com um cronômetro no bolso e falando que o trabalhador ideal era aquele que não pensava. Nossa. Se você levantar o tornozelo para coçar, você está perdendo produtividade. Eu juro pra vocês que era nesse nível. Ele cronometrava até o tempo do povo ir no banheiro. E olha que o vaso sanitário moderno não tinha sido nem inventado ainda, né? Imagina só o rolê. A produtividade virou uma nova religião. Se você não tá rendendo, você está errado. Se você não tá em reunião, você tá atrasado. Se você não tá online, você tá em falta. Tudo em nome do progresso. Sempre tem um cara bigodudo
tudo pra falar um trem desse. Só que o progresso não parou mais, né? E agora você acorda cansado. Você sente culpa de não ser produtivo até a hora do seu descanso. A máquina foi criada para facilitar a vida, mas fez a vida girar em torno da máquina. Agora que a gente já entendeu que a vida foi virando um projeto de produtividade sem fim, chegou a hora de conhecer mais nomes dos culpados. Mas calma, que eu não tô falando de Elon Musk, Jeff Bezos, o Zuckerberg. Não, esse povo a gente já cansou de falar neles. Hoje eu quero te apresentar as pessoas que colocaram cimento nas engrenagens do sistema. Gente que nem selfie tirou, mas que moldou o seu dia inteiro até hoje. Por exemplo, Frank e Lillian Gilbreth. O casal que tentou otimizar até a escova de dente. Esse casal tentou eliminar qualquer movimento inútil do seu dia a dia. Eles ficavam olhando o pessoal lá fazer dobrar a roupa, abrir a geladeira, amarrar o sapato e criar a ideia que dá pra fazer tudo mais rápido e com menos passos. Resultado? Você aí com 28 abas abertas, respondendo e-mail, esquentando arroz e com a outra mão você tá limpando a pia junto aqui, ó. Outro cabuquinho é o Le Corbusier. Esse francês desenhou prédios e cidades inteiras como se fossem linhas de produção. Ambiente organizado, limpo, nada de bagunça, nada de caos. Só que para isso, né, ele achou que o morador ideal seria um robô. Resultado disso, cidade sem alma, apartamento que parece um laboratório e gente se sentindo um número. A pessoa que usa luz branca em casa é essa pessoa aí, ó. Outro rapaz, Peter Drucker. Já ouviu falar? Esse aí, meu filho, era o coach raiz. Nos anos 50, ele falava que o sucesso ia vir da organização perfeita. Checklists, metas, desempenho. Começou com empresa, mas só que virou um estilo de vida. O resultado disso, você colocando meta de sono, meta para beber água, no seu batimento cardíaco, meta de meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Teve também o Shigeo Shingo. O Shingo ele mesmo. Ele é do mal. Ele criou o sistema Just in Time. Nada de estoque. Tudo na hora certa, sem falta. Produtividade virou sinônimo de perfeição. Resultado, hoje você sente culpa se não fez tudo exatamente no mesmo tempo. Atrasou é fracasso. Desistiu é preguiçoso. Parou, tá errado. E mais um bônus aqui para você perder a fé de vez na humanidade. Etienne Jules Mary. Esse cidadão inventou uma câmera que registrava os movimentos do corpo quadro a quadro ali. E isso foi usado para estudar, né? Cavalo correndo, depois para estudar, gente trabalhando. Virou base do cinema e da vigilância corporativa também. E enquanto você tá achando que o problema é a notificação do WhatsApp, o buraco é muito mais embaixo. O que regaçou com o seu tempo não foi só a rede social, não. Foi essa galera que achou que dava para medir vida com régua, com cronômetro, com manual de eficiência. Ninguém leu o manual, gente. E o mais triste disso, a gente virou o nosso próprio fiscal de produtividade. Acorda se sentindo atrasado, dorme se sentindo improdutivo e nem sabe de onde que isso veio. Mas agora você sabe. Outro dia eu tava aqui em casa, passando pela minha estante de jogos ali, e um dos que eu mais gosto e que a Barbarelando ama é o Terraforming Mars. Rapaz, eu fiquei olhando aquele trem ali, olhando aquelas cidades, né, em Marte, aquele tom mais avermelhado assim, e pensei assim, gente, mas a gente tá mesmo por esse caminho aí, né? Sério mesmo, tem empresa hoje em dia planejando terraformar Marte, trocando em miúdos, tentando transformar Marte num lugar habitável para nós, seres humanos. E, ó, eu não sou contra isso não, porque se você parar pra pensar, é da hora, né? É legal, é importante, é coisa de filme de ficção científica. Mas aí que vem o estalo. Se a gente mal consegue manter uma casa em ordem aqui na Terra, você imagina você manter uma colônia em Marte? Imagina a rotina, você acorda às 6 horas da manhã, verifica o oxigênio, checa o nível de radiação, limpa o painel solar coberto de poeira marciana, depois trabalha 14 horas para garantir que a base não vai congelar de noite. E o mais doido é porque no jogo Terraforming Mars você é uma empresa. Não é a NASA, não é a missão humanitária, não. É uma empresa tentando controlar o planeta por pontos. Aí me bateu, né? A gente não tá querendo fugir da Terra, não. A gente tá querendo perpetuar o sistema, fazer a mesma coisa, só que outro planeta. O mesmo sistema que faz a gente perder tempo com fila, reunião que podia ser um e-mail, faxina de final de semana. Agora em Marte. Olha pra você ver. Se a gente tá sonhando em terraformar Marte, não, tudo bem. Mas não seria de bom tom a gente começar terraformando a Terra aqui mesmo, não, né? Porque nós temos um trem aí. Porque hoje, se você gasta 1 hora só para saber qual que é a sua senha do banco, imagina viver num planeta onde o oxigênio é pago por minuto. There is a moment.
Beleza, investigamos pra caramba, mas vamos fazer um negócio aqui? Vamos contar na ponta do lápis quanto tempo você perde num dia normal só pra manter essa vida que a gente mesmo inventou? Ih, você vai chorar, viu? Começando, 8 horas trabalhando, check. Check. E beleza, ninguém questiona. Todo mundo fala assim, é porque eu trabalho 8 horas por dia. Você começa a ficar orgulhoso disso. Parabéns, campeão. Você é o Jonathan, Homem das Cavernas, com crachá. Mais ou menos 1h30 de trânsito. Podemos? Pô, podemos. Isso você não mora em São Paulo, né? Porque se você pegar uma marginal aí 6 horas da tarde, meu filho, é 2 horas, 2 horas e meia e lá vai pedrada. Mais ou menos 1h30 pra você cuidar de casa, né? Lavar a louça, varrer, tirar o pelo do cachorro que você inventou de adotar naquele impulso, né? Se duvidar, até o modo sábado ali já te tira o dia inteiro. 3 horas aqui, ó, rolando para cima, né, na rede social. Isso aqui, gente, é média nacional, tá? E não vem com esse negócio assim, não, eu quase não mexo no celular. O TikTok tá vendo que você tá assistindo. O vídeo do gatinho jogando Jenga 2 horas da manhã. E 1 hora por dia com burocracia invisível. Senha do banco que venceu, Pix que caiu na conta errada, protocolo que sumiu, atualização do aplicativo que travou. Somando isso tudo aí, dá 15 horas, facinho. E o mais doido, isso aí não é viver não, é fazer manutenção do que a gente inventou. Olha só, você virou o zelador do seu próprio sistema. Não é dono de casa, é faxineiro da rotina. Acorda pra limpar, organiza pra trabalhar, trabalha pra pagar, paga pra manter, mantém pra não cair e no fim do dia ainda sente que não fez nada. E o pior, a gente naturalizou isso. Virou normal achar que ser adulto é ser viver exausto e ainda agradecer. Tá de um jeito pior. O Jonathan das Cavernas acordava, comia, dormia pelado e ainda ficava olhando os passarinhos. Você acorda, paga boleto, digita senha, assina termo de uso, limpa a caixa de areia do gato, que deu diarreia, e termina o dia com enxaqueca. E ainda pergunta, uai, mas será por que eu tô tão cansado, né? Então tá, depois dessa verdadeira investigação criminal sobre a rotina moderna, a pergunta que a gente fez lá no início ainda tá de pé. Quem que foi o infeliz que tirou a gente dessa vida boa? Foi o cara que plantou a primeira semente no chão? Foi o salafrário que inventou o relógio de ponto? Foi o engenheiro do Excel? Esse tem culpa no cartório. Foi o gênio da Amazon que colocou uma compra com um clique e 40 abas para você devolver? A resposta é mais simples, é mais dura e talvez mais triste. O culpado foi nós mesmos, né? Foi a gente. Foi a gente que acreditou que conforto era igual progresso. Foi a gente que trocou sombra por escritório, que trocou rede por deadline, que achou que automatizar a vida ia deixar tudo mais fácil. E agora não sabe nem onde guardou a própria alma ali num tanto de notificação, né? Cada geração acreditou que estava melhorando a vida, mas no fundo estava só empilhando camada de trabalho ali, disfarçadas de praticidade. E o mais cruel disso tudo é que a gente nem teve tempo de perceber que a gente estava ocupado, limpando a casa, esperando o update, verificando o oxigênio da estação de Marte. O Jonathan das Cavernas tá lá até hoje, sentado numa pedra quente, pelado, comendo manga, dando risada. E você tá aí, ó, com um torcicolo, tentando lembrar a senha do site da Previdência. Oh, meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais uma verdade dura na sua cara no Nerd Show. Então, adeus!